Quando nós estamos argumentando ou ouvindo a argumentação de outra pessoa, às vezes nós percebemos alguns erros de raciocínio. Algumas vezes esses erros são intencionais, em outras não. Nesse vídeo você vai compreender quais são as falácias, que são esses erros de raciocínio. Você verá 11 tipos de falácia. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Básico de Filosofia. Esse é um canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes da educação básica. Eu sou o Rafael, professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Há diversos raciocínios que nos levam a enganos. Então nós temos raciocínios que são bons raciocínios e aqueles que são maus, que nos fazem enganar. As falácias, elas são esses padrões de mau raciocínio, os padrões de uma utilização má desses raciocínios. As falácias, elas são argumentos que são inválidos, mas que elas têm uma aparência de verdade, elas têm uma aparência de ser um raciocínio legítimo. Para você compreender essa diferença entre algo que é verdadeiro e válido, você pode consultar o vídeo no card aqui em cima. A utilização delas é muito comum no nosso dia a dia. Então as falácias, elas do ponto de vista lógico, elas são erros, são má utilizações do raciocínio. Há uma diferença básica entre você estar enganado e você trapacear e você querer enganar. Então há dois tipos de falácia. Nós temos o primeiro tipo, que são falácias involuntárias ou os paralogismos. É aquele tipo de falácia em que você não tem a intenção de enganar. Já o outro tipo de falácia é aquela falácia que é voluntária ou também conhecida como sofisma. Então, você tem a intenção de enganar e aí você utiliza de um mau raciocínio para enganar as outras pessoas. A primeira diferenciação entre as falácias é a intenção. Então, há um tipo de falácia que você comete um erro que ele é involuntário e há um outro tipo de falácia que o erro ele é voluntário, você tem uma intenção. Então, você erra voluntariamente. Agora, existem vários tipos de falácias e nós vamos ver aqui nesse vídeo 11 tipos em que você vai encontrar o que é a falácia, um exemplo desse tipo de falácia e também um antídoto ou como nós podemos combater esta falácia. O primeiro tipo de falácia é o apelo à força. O apelo à força é quando você utiliza de ameaças com consequências. Você utiliza de uma intimidação para que a pessoa aceite o argumento. Um exemplo desse tipo de falácia é o seguinte. Você fala que o Homem-Aranha é melhor que o Batman. E aí você fala para a pessoa, se você não concordar comigo, eu vou chamar o meu irmão, que é mais velho que você, mais forte que você, para ele dar uma surra em você. O que você está fazendo? Você está utilizando da intimidação para que a pessoa aceite teu argumento. Um outro exemplo é, se você não concordar com essas novas regras da empresa, você vai ser demitido. Então você está utilizando de uma intimidação para que a pessoa concorde contigo. Você não está dando boas razões, bons motivos racionais. Você está intimidando para que a pessoa concorde com aquilo que você está dizendo. Como você pode combater? Qual seria o antídoto ou prova desse tipo de falácia? Então você deve identificar qual que é a ameaça e aí provar que essa ameaça não tem nenhuma relação com a verdade ou falsidade daquilo que está sendo dito, mas é somente um recurso para intimidar. A falácia de apelo à piedade. É quando você utiliza de um recurso de um apelo à piedade, um apelo à compaixão, para que a pessoa concorde contigo, para que a pessoa se identifique e aí aceite o teu argumento, a conclusão que você quer chegar. Um exemplo de falácia de apelo à piedade é você falar o seguinte: professor, aceita o meu trabalho e me dê uma boa nota, porque eu me dediquei muitas horas a esse trabalho. Como é que você pode argumentar e um antídoto contra esse tipo de falácia? Você deve identificar de que esse apelo, de que essa dedicação, ela não tem nada a ver com a qualidade ou com a boa nota do trabalho. São coisas independentes. A qualidade e a boa nota está relacionada a outros critérios. Então, não é apelarmos à compaixão e à piedade. Quando você apela à compaixão e à piedade para que a pessoa aceite um argumento, aceite uma ideia, você está cometendo um tipo de falácia que é o apelo à piedade. Falácia de apelo ao popular ou apelo ao povo. É quando você sustenta uma ideia, você sustenta uma conclusão, dizendo que muitas pessoas apoiam essa ideia, de que muitas pessoas também pensam desta forma. Então você está apelando ao popular. Um exemplo desse tipo de falácia é você falar que muitas pessoas acreditam na existência de Deus, então é provável que ele exista. Ou também você falar que este é o melhor restaurante que existe porque 99% das pessoas almoçam nesse restaurante.
Então, você está fazendo com que a pessoa aceite o teu argumento, aceite a tua ideia, por simplesmente muitas pessoas também pensarem da mesma forma ou aceitarem essa ideia, esse argumento. Qual que é o antídoto ou a prova? É você falar que somente o fato de muitas pessoas aceitarem ou acreditarem nisso não torna algo verdadeiro. Então a verdade, ela depende de outras provas, depende de outros argumentos. Ela não está no fato de muitas pessoas acreditarem naquilo. A falácia de apelo à autoridade é quando você quer que uma pessoa acredite ou você quer chegar a uma conclusão e aí você apela a uma autoridade no assunto para dar um peso ao teu argumento. Um exemplo desse tipo de falácia de apelo à autoridade é você falar que um famoso psicólogo recomenda a compra do último modelo de BMW. Então veja, não há uma relação entre a autoridade, a competência do psicólogo com a de orientar a compra de carros. Então, obviamente, nós citamos referências em trabalhos acadêmicos, em trabalhos escolares, mas não se trata desse tipo de falácia de argumento. Aqui você pode combater esse tipo de falácia, você pode provar esse tipo de falácia, falando que a autoridade da pessoa em questão, ela não está relacionada com o assunto. Então, o psicólogo, ele não é uma autoridade no assunto de carros. Há também um outro tipo de argumento, de prova para você falar desse tipo de falácia, é que não há não há um consenso entre as autoridades, não há um consenso científico entre esse campo do saber. Então esse tipo de falácia ele é muito comum no nosso dia a dia e nós temos que ficar cientes em ver a relevância daquela fonte, daquela autoridade para o exemplo que nós estamos falando, para o argumento que nós estamos falando. Então, não há uma relação lógica aqui nesse tipo de falácia, e por isso que é uma falácia, não há essa relação lógica entre a autoridade da pessoa e o assunto que está sendo falado. A falácia de apelo à novidade é você falar que algo é melhor ou algo é certo porque é mais novo do que o anterior. Então, um exemplo desse tipo de falácia é você falar que os livros digitais são melhores do que os livros impressos. Qual que é o antídoto para esse tipo de falácia? É você argumentar de que porque algo é novo não significa que ele seja melhor ou mais certo do que o outro. Não há uma relação lógica entre a novidade, entre o novo e a melhora de alguma coisa. Então isso precisa ser provado por outras categorias, por análises técnicas. A falácia de apelo à ignorância é quando você quer provar que alguma coisa é verdadeira e aí você fala que não foi provado a sua falsidade. Então você fala, um exemplo, os fantasmas existem. Alguém já provou o contrário? Então esse é o tipo de falácia de apelo à ignorância. Você quer provar que alguma coisa é certa, dizendo que ela é certa porque ninguém provou o contrário disso ainda. A falácia de falso dilema é quando você dá um número limitado de opções à pessoa. Então é uma falsa utilização do ou, é uma utilização errada do ou. Então um exemplo disso é tudo ou nada. Ou você acredita em mim, ou você não acredita. Veja, nós podemos ter coisas que são parciais. Então, o falso dilema é você dar um número limitado de opções à pessoa. Um antídoto para esse tipo de falácia ou uma prova é você argumentar que há outras opções, não há só duas opções, nós podemos aqui ter um meio termo ou ainda ter outras opções. A falácia de generalização apressada é quando você utiliza uma amostra reduzida para chegar a uma conclusão. Então, um exemplo. Você fala o seguinte, Fred é um australiano e roubou a minha carteira. E aí você conclui que todos os australianos são ladrões. Você não pode chegar a essa conclusão que todos os australianos são ladrões só porque o Fred, que é um australiano, roubou a tua carteira. Então esse é um tipo de falácia de uma generalização apressada. Nós utilizamos um caso e aí nós concluímos que todas as pessoas que fazem parte daquele grupo têm o mesmo comportamento que essa pessoa em particular. Então você está fazendo uma generalização e é uma generalização apressada, é um erro de raciocínio. Então o antídoto é você argumentar que você não pode chegar a uma conclusão e julgar todo um grupo partindo somente de uma pessoa ou de um número limitado de amostra, um número limitado de observação. A falácia de ataque à pessoa é quando o argumentador ele ataca a pessoa em questão e não ataca a ideia que a pessoa está falando. Então você julga a pessoa, você está atacando alguma característica da pessoa, alguma coisa pessoal dela, e você, com isso, espera invalidar o argumento que ela está dizendo. Um exemplo de falácia de ataque à pessoa é o seguinte: você diz que eu não posso beber, mas você não está sóbrio há mais de um ano.
Ou você vai a uma palestra, digamos uma palestra de ética, a pessoa está palestrando e aí você sabe de alguma coisa que aquela pessoa fez e aí você contra-argumenta com ela, tentando invalidar toda aquela linha de raciocínio que ela está falando, porque ela uma vez fez alguma coisa incorreta. Então, o que esse tipo de falácia tem por objetivo? Ela tem por objetivo invalidar a argumentação, ela tem por objetivo contra-argumentar, pegando um simples fato ou pegando uma questão pessoal. Então você ataca a pessoa, alguma coisa, não o que ela está dizendo, não analisa o conteúdo, mas você está atacando uma atitude, está atacando a pessoa. Então esse é um erro de raciocínio, porque numa argumentação ou numa contra-argumentação, você tem que se relacionar e tem que falar, contra-argumentar com as ideias e não atacar a pessoa. A falácia da bola de neve é quando o argumentador ele exagera nas consequências. Então ele dá consequências exageradas para que as pessoas aceitem a sua linha de raciocínio. Um exemplo, se aceitarmos que o Estado proíba os discursos de ódio, daqui a pouco nós aceitaremos que o Estado controle todas as ações da nossa vida. Então você está exagerando nas consequências para que a pessoa aceite a tua linha de raciocínio. Como é que você pode combater esse tipo de falácia? Você pode combater mostrando que essas consequências elas são exageradas e que elas podem ou não ocorrer. Nesse vídeo você viu 10 tipos de falácia. É importante você compreender o que é uma falácia e você saber identificá-la, porque você pode, no discurso, numa contra-argumentação ou até num texto que você está lendo, identificar esse tipo de falácia. E as falácias, elas são erros de raciocínio. Elas podem ser tanto intencionais quanto erros também voluntários. Então espero que você tenha compreendido, deixe seu like, siga o canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!